Hoje o desafio foi diferente. Pediram para contar 3 fatos que ocorreram comigo na medicina, que achei muito engraçado. Já ocorreram vários fatos que achei muito engraçado. Posso contar 3, 4, 10 fatos. Então, eu vou contar esses 3 fatos aqui, né? Então, um determinado dia, 2 vereadores foram falar com o diretor do Socorrão. Eu tinha acabado de começar a trabalhar no Socorrão, ainda não tinha nem um mês. Aí foram 2 vereadores daqui de Imperatriz falar com o diretor. Olha, diretor, preste atenção nessa médica novata que tem aqui no hospital. O hospital está lotado porque ela está trazendo muitos pacientes de Açailândia para cá, para Imperatriz. E aí o diretor do hospital foi buscar me conhecer, porque ele nunca tinha me visto, eu também não sabia que era o diretor de lá. E aí ele passou uns 15 dias, 15 a 20 dias mais ou menos, tentando seguir os passos dessa médica, que esses vereadores tinham ido fazer essa denúncia, né, na direção do hospital. E aí depois desses 15 a 20 dias, o diretor mandou me chamar na direção, um dia que eu estava de plantão, e aí eu fui lá, estava o diretor, a advogada do hospital, o diretor administrativo e também a secretária lá da administração. E aí o diretor começou falando: doutora, vieram 2 vereadores aqui e eles fizeram uma denúncia dizendo que a senhora estava trazendo pacientes de outra cidade para cá, para o hospital, por esse motivo o hospital era muito lotado. Mas eu queria lhe dizer uma coisa, ele não deixou nem eu falar. Eu queria dizer que eu descobri que nada disso é verdade e que só através do que eles me falaram eu pude conhecer a médica competente que nós temos no hospital, porque eu nunca tinha visto uma pessoa tão competente como você. E eu queria aproveitar e lhe dizer que, por conta disso, agora de saber que nós temos uma médica com seu padrão, nós queríamos lhe promover. Então, você continuaria no seu plantão e iria agora ficar responsável pela semi-intensiva, né, intermediária de Socorrão, passando visitas nos pacientes. Seu salário iria melhorar e você continuaria trabalhando conosco. E ainda continuou falando: ó, doutora, eu quero também lhe explicar que eu fui buscar, era porque que eles estavam inventando essa história. E aí nós descobrimos que um desses vereadores, ele tem um cunhado que ele quer colocar justamente na quarta-feira, que é o seu dia de plantão. Então, só quero dizer para a senhora trabalhar despreocupada, que a senhora vai continuar aqui conosco e nada vai afetar no seu serviço, e que a senhora está assumindo o concurso agora, e inclusive eu expliquei para ele que a senhora era concursada aqui e concursada em Açailândia, e que não tinha necessidade de estar trazendo paciente de lá para beneficiar nenhum político. E aí, sim, com isso aí eu pude entender o quanto que Deus está presente na minha vida, né? E que nós temos que confiar em Deus, tentar fazer o nosso serviço da melhor forma possível e acreditar em Deus. Outra situação que eu achei também muito engraçada foi assim que eu comecei a trabalhar no hospital de Açailândia. Então, eu comecei a trabalhar no plantão, eu era a única concursada, né? Tinha acabado de assumir o concurso, ainda não tinha um mês. E lá tinham vários médicos contratados. E aí, 5 desses médicos, 6 médicos, eles foram até o diretor do hospital e levaram várias de minhas prescrições. E aí o diretor do hospital me chamou, Valber, muito simpático, muito gente boa. E aí ele: doutora, preciso falar com a senhora. Todos os médicos do hospital aqui, do pronto-socorro, eles vieram aqui, trouxeram várias prescrições suas e disseram que era para eu ficar de olho porque eles não estavam concordando com as suas prescrições. Eu estava em pé lá e o diretor sentado, falando, muito educado ele, e aí eu só estava ouvindo. Eu falei: diretor, o senhor pode me dar 24 horas só para apresentar uma defesa? Ele: pode, diretor. Eu: tá bom. Aí eu vim em Imperatriz, peguei vários livros, peguei uns 10 livros, todos os livros muito volumosos. Cheguei lá com os 10 livros no dia seguinte, lá como diretor. Eu sei que eram tantos livros que os livros passavam da minha altura. Eu carregando lá os livros, e eu coloquei lá em cima da mesa, o diretor já ficou assim, meio assustado. O diretor, eu trouxe os livros e tirei xerox de cada uma das partes que os colegas estão discordando. Então, eles discordaram porque chegou um paciente aqui de 60 quilos, com falta de ar, por causa do coração que era grande, né? Estava com edema agudo de pulmão, e eu fiz 3 ampolas de furosemida. Também discordaram porque chegou um paciente aqui que eu fiz inalação com cloreto de sódio. Também discordaram porque chegou um paciente aqui que eu fiz inalação
na época nós usávamos Berotec, né? Berotec, que também tinha salbutamol, né? Coloquei 8 gotas e fiz a cada 20 minutos. E o paciente melhorou. E aí as outras também eu fui falando de uma por uma. E graças a Deus, nenhuma das minhas prescrições estava errada. E o que é mais interessante, nenhuma das condutas que os colegas estavam fazendo estavam de acordo com as diretrizes. E aí o que eu fiz? Fui com o diretor, de um por um dos colegas médicos, levando todos os livros e levando uma xerox de cada uma das partes dos livros, indicando lá quais eram as páginas que eles poderiam procurar e qual era o livro, e fui de um por um. E aí quando eu chegava nos colegas, eu sentava e falava: bom dia, colega, tudo bem? Eu sou a médica do pronto-socorro, eu não lhe conhecia, eu vim aqui trazer essa prescrição aqui, vim aqui trazer essas orientações. Aí eu falava, porque o diretor do hospital me chamou e tal, eu explicava. Mas enquanto eu estava explicando, esse diretor, ele dava tanta gargalhada, assim atrás de mim, ficava sorrindo mesmo assim, descontroladamente. E ele ficava só falando: doutora, a senhora não existe não, doutora, a senhora não existe. Aí ficava falando: doutora, a senhora só é baixinha, doutora. E ele ficava sorrindo muito descontroladamente, mas eu estava bem séria, conversando com os colegas, porque isso é coisa séria. E aí eu acabei que repassando isso aí para cada um dos colegas médicos, mas eu achava muito engraçado a forma que o diretor, quando eu saía de um médico para ir para o outro, ele ficava no corredor fora de... sério mesmo, assim, bem descontrolado. Achei muito engraçado aquilo ali. E aí, como eu falei, Deus, ele sempre nos protege, nós temos que confiar nele, fazer o melhor serviço, estudar o máximo possível e confiar em Deus. Outra situação que eu achei também muito engraçada foi que eu estava trabalhando no Socorrão, né? E aí tinha um enfermeiro novo que tinha ido para o hospital, gostei bastante de trabalhar com ele, o enfermeiro Luiz. E aí, quando ele estava para completar um mês lá trabalhando comigo, um senhor, né? E aí, ele era um pouquinho forte. E aí, teve um dia, um domingo, que nós estávamos trabalhando juntos. E aí, ele saiu... Como eu gosto de andar um pouquinho mais rápido, né? E ele tentava me acompanhar. Aí, teve uma hora que ele parou, assim, no meio do corredor e ficou, assim, ofegante, suado. E ele falou: doutora, deixa eu lhe falar uma coisa, deixa eu lhe falar uma verdade. Eu: pois não. Ele: doutora, eu sou da Secretaria de Administração. Eu sei que a senhora não sabe disso. Eu: não sei não, só lhe conheço como enfermeiro mesmo, enfermeiro Luiz. Ele: pois é. Então, lá na administração, nós estávamos recebendo muitos elogios de seus pacientes, muitos. Mas tinha alguns funcionários que, quando apareciam lá, que nós perguntávamos, diziam: rapaz, é difícil trabalhar com aquela mulher. Pensa negócio difícil trabalhar com aquela mulher. Só que nós não estávamos entendendo o que era o difícil. E aí eu pensei, o enfermeiro estava falando. Aí eu pensei: não, eu vou trabalhar com ela, que é para ver o que é isso. Por que o pessoal reclama tanto assim de trabalhar com ela? Doutora, agora eu sei o que é o difícil que o pessoal fala. Doutora, a senhora não para um minuto, doutora. Da hora que a senhora chega até a hora que a senhora sai, a senhora o tempo todo trabalhando. E ele bem suado, ofegante, falando. Eu achei tão engraçado aquilo, sabe? E aí ele falou assim: ó, agora eu vou voltar lá para a Secretaria de Administração, voltar a trabalhar lá, mas agora eu consigo entender o que é esse difícil que o pessoal fala. E realmente, como ele estava falando, quem gosta de trabalhar, realmente gosta muito de trabalhar comigo. Agora, quem não gosta de trabalhar comigo, e eu não acho isso ruim. Eu prefiro que pessoas que gostem de trabalhar, que façam o melhor pelo paciente, estejam ao meu lado, estejam trabalhando comigo. E aí ele falando: doutora, eu nunca lhe vi tratando mal ninguém, eu nunca lhe vi chamando palavrão, eu nunca lhe vi falando alto, mas eu acho que o que incomoda mesmo é porque realmente a senhora não para de trabalhar um instante. E realmente, eu vou completar 15 anos na medicina, né? Eu nunca liguei uma televisão no repouso para assistir. Para não dizer que eu nunca fiquei deitada de dia, só teve uma vez que eu tomei a vacina da Covid, que eu estava no plantão e me senti mal. Aí eu fui deitar e aí logo eu levantei. Mas além desse dia, eu nunca deitei de dia em repouso, eu nunca fui para ficar dormindo em repouso. Eu acho que estou no hospital para trabalhar e eu tenho que trabalhar, né? E aí eu vou aproveitar e contar mais uma, né? Um quarto fato que eu também achei bem engraçado, mas tem vários, que foi uma vez que eu estava no plantão e aí chegaram 2 vereadoras. Essas 2 vereadoras tinham ido para fiscalizar também, saber quem era essa médica Audicleia, que o pessoal tanto dizia que ela tipo fica querendo que todo mundo trabalhe muito no plantão e tal, e foram lá para fiscalizar.
E aí elas chegaram lá no pronto-socorro, parece que elas já estavam indo há uma semana, e teve um dia que elas chegaram lá e ficaram lá caladinhas, lá sentadas, né? E eu atendendo. Chegou um paciente em parada. E eu atendi esse paciente que tinha chegado em parada cardíaca. E aí eu estava de salto alto nesse dia, né? E na hora não tinha escadinha no hospital. Aí conseguiram uma caixa, parecia aquelas caixas de madeira que tem feira. Aí eu subi nessa caixa, né? A caixa tinha uns espaços entre as madeiras e eu botei meu salto naqueles espaços para poder reanimar o paciente, reanimei. Quando o coração do paciente voltou a bater, eu desci, né? Apliquei o choque, eu desci e fui entubar o paciente. Cadê o laringoscópio? Não tinha. Peguei um abaixador de língua, peguei uma lanterna de celular, aí pedi para alguém iluminar e entubei o paciente com um abaixador de língua. Terminei meu atendimento, pedi vaga de UTI para o paciente foi encaminhado para UTI. No dia seguinte, quando eu estou indo para o hospital, mais ou menos meio-dia e pouco, aí eu ligo o som do carro e eu ouço uma vereadora, né, a vereadora Terezinha Soares falando: olha, seu prefeito, falando lá, ela estava na Câmara, e aí estava tendo uma transmissão ao vivo, e eu estava ouvindo no rádio essa transmissão, no rádio do carro. Olha, seu prefeito, o senhor não sabe o quanto nós temos profissionais altamente capacitados, profissionais altamente competentes trabalhando no município. Ontem eu fui lá no pronto-socorro do Socorrão, fiquei lá observando uma médica que estava lá, e ela falou meu nome, né, a Audicleia. E aí eu fiquei olhando para ela, pensando, meu Deus, por que o pessoal fala tanto nela? E aí disse que, a vereadora no discurso dela disse que quem me vê não dá nem 5 centavos por mim, mas que só ali naquele momento ela conseguiu perceber a profissional que tem no município. E elogiou várias vezes, pediu também mais investimentos para o pronto-socorro. Aí ela falou que não tinha nenhuma caixa, não tinha um material para entubar o paciente, mesmo assim o paciente sobreviveu. E eu fiquei muito feliz com aquilo, não pelo fato de ter sido elogiada, mas pelo fato de saber que eu tenho Deus em minha vida e saber o quanto que Ele me protege. Porque algumas pessoas foram falar pensando em prejudicar. Mas Deus, Ele sempre nos protege, Ele sempre mostra que está presente em nossa vida. Nós devemos sempre agradecer a isso, sempre buscar a Deus. E por mais que em algum momento você pare e pense, não, Deus não está, Deus não está muito, não está ligando para mim, Deus me esqueceu, mas nós temos sempre que lembrar que Ele nunca nos esquece, Ele nunca nos abandona. E às vezes, por mais que para a sociedade demore um pouco esse reconhecimento, mas pode ter certeza que ele vem, porque Deus está conosco. Uma boa semana a todos, um excelente dia, um grande abraço e fiquem com Deus.